Oi pessoal, tudo bem com vocês? Todo mundo já muito ansioso para a continuação da disciplina? Ok, já sabem, meu nome é Billy e darei continuidade à disciplina de eletrotécnica. Para eu trabalhar nesse curso, está sendo uma experiência muito enriquecedora. Bom, nosso objetivo nessa terceira aula será abordarmos o assunto sobre emendas e conexões em instalações elétricas, visto que já entendemos todo o circuito. Vale salientar que a execução correta de uma emenda ou conexão em linhas elétricas garantem a segurança e a qualidade na energia elétrica consumida. Vamos lá? Pois bem, as emendas ou conexões em instalações elétricas, em geral, são, maioria das vezes, inevitáveis. Em sua execução, podem trazer muitos problemas elétricos ou mecânicos. Por isso, sempre que possível, deve-se evitá-las. Outro agravante na execução das emendas é a perca de em torno de 20% da capacidade de condução de corrente elétrica. Por isso, para eliminar os problemas com as emendas ou conexões, é necessário executá-las obedecendo a certos critérios, para que permitam a passagem da corrente elétrica sem perdas de energia, as perdas que vimos por efeito Joule, e evitando também problemas inerentes à elevada densidade da corrente. A seguir, estaremos apresentando os diferentes tipos de emendas. Temos as emendas de prolongamento. Esta operação consiste em unir condutores para prolongar linhas. A sua utilização é recomendada em instalações de linha aberta e podem ser divididas conforme segue: emenda em linha aberta ou externa, emenda de condutores em prolongamento dentro de caixas de derivação ou de passagem, emendas entre condutores rígido e flexível, emendas entre condutores flexíveis, emenda de condutores em derivação, entre condutores rígidos de derivação simples, emenda de um condutor rígido com um flexível e a emenda de um condutor flexível com um condutor rígido. Então vejam que para vários tipos de condutores elétricos existe uma emenda que corresponde. Vocês podem consultar maiores detalhes no nosso caderno didático e é de extrema importância praticar e conhecer de perto essas emendas. Talvez estejam se perguntando: professor, mas emenda não seria uma espécie de ajeito técnico? Ou simplesmente gambiarra? Pois bem, digo a vocês que não. Emendas são padronizadas, reguladas e cada uma tem seu procedimento específico de execução, que tem por objetivo garantir a montagem de um circuito elétrico com eficiência, segurança e economia. No decorrer desta aula, estaremos verificando que a partir de uma determinada bitola de condutores, algumas emendas não se tornam tão eficientes. Aí complicou de novo, professor. Mas o que seria bitola? Bitola nada mais é do que a largura determinada pela distância medida entre as faces superiores do condutor. Resumindo, nada mais é do que a bitola, a grossura de um fio condutor. Então vejamos agora a conhecer sobre o processo de execução de uma emenda em linha aberta ou linha externa. Exemplo 1. Processo de execução de emenda em linha aberta ou externa. Primeiro, remova o isolante aproximadamente 50 vezes o diâmetro do condutor. 2. Para remover o isolante, proceda como mostram as figuras abaixo. 3. Cruze as pontas formando um ângulo de 90 a 120 graus aproximadamente. Após, segure os condutores com alicate e inicie as primeiras voltas com os dedos. Finalize a primeira parte da emenda com o auxílio de outro alicate. Inicie a segunda parte da emenda segurando a primeira parte com o alicate e depois dê o aperto final com o auxílio dos dois alicates. Como falamos, em alguns casos, a emenda não se torna tão eficiente,
Porém, temos casos que não podemos nem utilizar as emendas devido ao fato de que a conexão é feita nos bornes de equipamentos ou interruptores. Em situações assim, utilizamos olhais. Quando se deseja conectar condutores rígidos e flexíveis diretamente aos bornes de elementos tais como interruptores, tomadas, receptáculos, dispositivos de proteção e controle, barramentos de quadros de luz ou quadros de distribuição, entre outros vários que conhecemos, executa-se essa operação por meio de um olhal. As figuras a seguir mostram os procedimentos para a execução do olhal, bem como a sua correta fixação. O olhal deve ser colocado como na figura, e com a finalidade de que não se abra ao apertar o parafuso. O segundo passo, caso o parafuso seja do tipo não removível ou imperdível, deve-se elaborar um olhal semi-fechado de maneira que permita colocá-lo debaixo da cabeça, dado a seguir o fechamento final do olhal com o auxílio de um alicate de bico e depois a fixação de condutores flexíveis a elementos deve ser feita por meio de terminais apropriados. Na impossibilidade de se usar terminais, deve-se estanhar o condutor para manter os fios unidos no momento do aperto do parafuso. Assim, como temos procedimentos para cada tipo de emenda ou se realizar conexões, algumas recomendações são necessárias para que tudo fique bem. A primeira, devemos sempre, pessoal, remover a isolação do condutor de tal forma que seja suficientemente para que no ato de emendá-los não ocorra falta e nem sobra. Logo após, devemos remover a isolação. O condutor de cobre deve ser completamente limpo, e isto é, isento de pó, partículas de massa de reboco, tintas, substâncias oleosas, entre outras. Caso o condutor de cobre possua uma película ou isolante de verniz, remova-o com auxílio de uma linha fina. As emendas ou conexões devem ser realizadas de modo que a pressão do contato independa do material isolante, ou seja, devem ser bem apertadas, proporcionando ótima resistência mecânica e ótimo contato elétrico. As emendas ou conexões devem ser isoladas e soldadas. Essa medida proporciona aumento da resistência mecânica da emenda, aumento da área de condutibilidade elétrica, evita principalmente a oxidação e toda emenda deve ser obrigatoriamente isolada. Pois bem, agora, se tratando de conexões, iremos começar abordando as conexões bimetálicas. As conexões bimetálicas são aquelas destinadas a proporcionar a continuidade elétrica entre condutores de materiais diferentes. Muitas vezes, torna-se necessária a interligação ou conexão de condutores de cobre com condutores de alumínio. Esses materiais ou metais conectados em contato com o ar e submetidos a variações de temperatura e umidade causarão uma diferença de potencial entre eles, dando origem à corrosão galvânica. Nossa, professor, o que seria a corrosão galvânica? Pois bem, a corrosão galvânica é um processo eletroquímico no qual um metal corrói preferencialmente a outro, quando ambos se encontram com contato elétrico e na presença de um eletrólito. Este fenômeno é usado nas baterias para gerar corrente elétrica. A corrosão galvânica pode ser evitada adotando-se as seguintes regras básicas. A parte de cobre
a ser conectada ao alumínio deve ser estanhada. Entre os metais, deve ser usado um inibidor metálico, cuja função é impedir a formação da película de óxido que é formada no alumínio. Geralmente, é usado o bronze estranho como inibidor. Deve ser evitada a penetração de umidade no contato entre o cobre e o alumínio. A umidade na conexão bimetálica comporta-se como uma pilha, ou seja, existirá um ânodo, um alumínio, e um cátodo, o cobre, e um eletrólito, a água. Assim, a conexão entre esses metais deverá ser de tal forma que a massa do alumínio seja menor do que a massa do cobre. Já sobre as conexões de uma forma geral, os conectores são utilizados com vantagem para seções acima de 10 mm². Os condutores são dispositivos destinados a unir elétrica e mecanicamente dois ou mais condutores entre si, ou um condutor a um borne de interruptores, tomadas, disjuntores, etc. Os conectores podem ser encontrados das mais variadas formas e tamanhos, destinados aos diversos tipos de serviços e podem ser classificados em soldáveis, não soldáveis, deformáveis ou de pressão por parafuso, terminais, condutores de derivação, de emenda ou condutores rápidos isolantes. Assim como algumas recomendações foram necessárias para a execução correta das emendas, para os conectores não é diferente. Devemos sempre usar um conector com isolação de porcelana ou baquelite de correntes elevadas em equipamentos como, por exemplo, chuveiros, torneiras elétricas e etc. O conector rápido isolante é confeccionado em polipropileno, tendo como característica isolar e não propagar a chama. Possui internamente uma mola de aço em formato quadrado, a qual garante a firmeza da conexão, unindo com facilidade os dois materiais condutores, rígidos ou flexíveis, de seções iguais ou diferentes, proporcionando excelente condutibilidade elétrica. O conector dispensa o uso de soldas, alicate, chave de fenda e fita isolante. O prensa-cabos. Esses prensa-cabos são dispositivos com rosca, sendo usados para a vedação de entradas de cabos em caixas de derivação e outros aparelhos. Possui amplo campo de aplicações em indústrias químicas, automobilísticas, naval, de máquinas e equipamentos, fabricantes de painéis e outros. Pois é, pessoal, agora que já conhecemos diversos tipos de emendas e conexões, vamos falar um pouco sobre a ferramenta de trabalho que nos possibilita dar ainda mais confiabilidade às nossas conexões. Essa ferramenta é a solda. Definição da solda. É uma liga ou mistura de dois materiais, o estânio e o chumbo, e conforme a proporção, pode ser utilizada para a realização de diversos trabalhos. A solda é utilizada, por exemplo, para unir condutores elétricos, fornecendo à emenda boas condições de condutibilidade elétrica, bom contato elétrico. Impedem o processo de oxidação e resistem melhor a esforços mecânicos. As ligas ou misturas de materiais usadas nos trabalhos de eletricidade para soldagem de emendas, terminais, etc., apresentam baixo ponto de fusão, na proporção de 67% de estanho e 33% de chumbo. Com esta proporção, a solda se funde a uma temperatura de 170 graus centígrados e podemos ainda encontrar a solda em forma de barra, de fios, carretel, cartela, tubo e avulsos.
Esses diferentes formatos existem para facilitar a utilização conforme a atividade desempenhada. A solda que é mais utilizada em eletrônica é a que possui forma de fios, cujo diâmetro varia entre 0,8 e 1,5 milímetros. Apresenta uma proporção de 60% de estanho e 40% de chumbo e possui no seu interior núcleo de resina, que tem por finalidade facilitar a aderência da solda nos locais em que se deve ser aplicada. Então, para se obter uma boa solda, é necessário que prestemos atenção em alguns detalhes. Primeiro, mantenha o ferro de soldar encostado numa emenda ou conexão pelo tempo estritamente necessário. Caso ultrapasse esse tempo, poderá haver o comprometimento da solda. Segundo, aquecimento muito prolongado de uma emenda ou conexão aquecerá também os condutores e pode danificar sua isolação. Terceiro, usar apenas a quantidade de solda necessária para se efetuar uma boa soldagem. Condições de aplicação da solda. Como vimos, é necessário ligar o ferro de soldar, deixando-o aquecer por um tempo de 5 minutos aproximadamente, que é o tempo para que adquira a temperatura ideal de soldagem. Fazer limpeza na ponta do ferro, se estiver com excesso de solda, utilizando canivete ou escova de aço. Nota importante: se a ponta do ferro se soldar estiver demasiadamente quente, ela não pegará a solda e vaporizará, não permitindo a soldagem. 2. Faça uma limpeza minuciosa das partes que vão ser unidas, com auxílio de uma lixa, lima ou etc. É importante que sejam eliminados todos os vestígios de graxa, óleos, crostas ou óxidos dos elementos a unir. Em instalações elétricas, podem ser usados produtos desoxidantes, sendo que o mais comum são o breu ou pasta para soldar não ácida. Atenção! Na solda de componentes eletrônicos, em hipótese alguma, deve-se usar pastas de soldar, devido à existência nessas pastas de substâncias agressivas que podem danificar em pouco tempo esses componentes. Terceiro, as partes a serem soldadas devem ficar firmes e imóveis para se obter um bom contato elétrico. A solda fraca é quebradiça, enquanto está esfriando ou solidificando. Caso haja algum movimento entre as partes no momento da soldagem, pode provocar, como é comumente chamada, de solda fria. A soldagem de emendas ou conexões consiste em preparar e efetuar a soldagem de emendas, sejam elas de prolongamento, derivação ou junção. O processo de execução consiste em atentar para que, pós o ferro de soldar ter atingido a sua temperatura normal, com sua ponta devidamente límpida e estanhada, é necessário apoiá-lo na parte inferior da emenda ou conexão. Logo, após apoiar a barra ou fio de solda na parte superior da emenda, até que a solda derretida preencha todos os espaços entre as espiras e cubra totalmente a emenda. Nesta etapa, ter bastante cuidado para não se queimar ou queimar o local onde foi posicionado o ferro quente é de extrema importância. O ferro, durante o trabalho, deve ser colocado sobre um suporte apropriado. Exemplo, suporte metálico, com base isolante, tijolo ou etc. Os materiais isolantes. Os materiais isolantes podem ser encontrados em forma de tira, fita, plana, longa, com substância adesiva em um dos lados, que seja ela de autofusão, ou ainda em forma de tubo termocontrátil. O que seria termocontrátil? Que se contrai ao ser submetido a uma determinada temperatura, e podem ser também de forma líquida. E entre os materiais isolantes, os mais comuns nas instalações de baixa tensão, destacamos a fita isolante de borracha autofusão, a fita plástica, o isolante termocontrátil e o isolante líquido.
A fita isolante de borracha autofusão é uma tira elástica fabricada com diversos compostos de borracha e não possui adesivo. Possui como característica a autofusão e ela se funde quando sobreposta, formando uma massa lisa e uniforme. As aplicações da fita isolante de borracha são para reposição da camada isolante de cabos elétricos em emendas, terminações de até 69 kV. A fita isolante plástica é uma tira de material plástica possuindo, em um dos lados, uma substância adesiva à base de borracha, sensível à pressão e é fabricada em diversas cores: branca, amarela, azul, verde, vermelha e preta. O isolante termocontrático são tubos flexíveis de poliolefina para uso contínuo em temperaturas de até 125 graus centígrados. Esse isolante de material termocontrático permite ser instalado com facilidade e rapidez, bastando para isso aplicadores automáticos ou dispositivos de aquecimento normais, soprador térmico, maçarico, etc. Características que temos: ele tem excelente estabilidade elétrica, como indicado para uso contínuo entre menos 30 e 125 graus. Poucas medidas são necessárias para cobrir uma faixa de diâmetro de 0,6 a 51 milímetros. Não são afetados pelos fluidos e solventes comumente utilizados. Aplicar calor acima de 115 graus centígrados, os tubos se contraem 50% do diâmetro nominal. E o isolante líquido é uma substância isolante de fácil utilização, bastando aplicá-la com auxílio de um pincel, nas emendas ou de conexões. Característica principal: a aplicação com 1 milímetro de espessura permite um isolamento de até 10 kV. Pois é, pessoal, hoje estamos progredindo muito bem. Executamos as emendas, a conexões de solda. E sabemos que basta executar estes procedimentos corretamente que nós vamos terminar nosso trabalho, correto? Ainda não. É preciso isolar as emendas e conexões e esta operação consiste em cobrir as superfícies de emendas ou conexões expostas, utilizando-se dos materiais isolantes vistos anteriormente. Mas, professor, é realmente necessário? Sim, é de extrema importância a isolação ser executada para restabelecer a condição de isolação dos condutores elétricos. Este processo ainda evita sérios acidentes, desde um choque elétrico em uma resistência até incêndios ocasionados por curtos-circuitos em falha elétrica em grandes prédios ou indústrias. E iremos apresentar agora o processo de execução para algumas isolações. Isolar com fita isolante ou autofusão. Primeiro, prenda a ponta da fita isolante à isolação do condutor. Depois, inicie a primeira camada enrolando a fita isolante sobre a emenda, de modo que cada volta cubra metade da volta anterior. Sem cortar a fita, retorne até completar a segunda camada. O aspecto final da isolação com fita isolante é extremamente importante. Atenção! Ao aplicar a fita isolante, certifique-se de que a superfície da emenda ou conexão à isolação do condutor, bem como as mãos, estejam perfeitamente limpas. Notas: uma boa isolação deve conter, no mínimo, 2 camadas de fita isolante de boa qualidade. Deve ser alongada tanto quanto necessário para permitir uma boa conformidade. E ao término da isolação, evite deslocamento da extremidade da fita isolante. Já isolando com um isolante tubular termocontrátil, temos que introduzir o isolante tubular termocontrátil na emenda ou conexão e aplicar um calor acima de 155 graus até que ocorra a contração do isolante termocontrátil. E por fim, isolar com isolante líquido consiste somente em aplicar o isolante líquido com o pincel até formar uma camada de pelo menos 1 milímetro. Então, gente,
Estamos encerrando hoje nosso estudo sobre eletrotécnica básica e em nossa próxima aula iremos falar sobre as instalações elétricas em baixa tensão. Até aqui já abordamos muitos assuntos. Falamos sobre os tipos de emenda e procedimentos necessários para garantir a conectividade elétrica dos condutores. Abordamos também sobre os conectores e sua forma de utilização, além ainda de estudar sobre os materiais isolantes e a importância de se isolar as partes livres de uma conexão ou emenda, a fim de garantir a segurança do circuito elétrico, mas principalmente das pessoas. Caso tenha ficado alguma dúvida, ou se vocês tiverem curiosidade sobre outras questões deste tema, peço por favor que se manifestem nos fóruns. Vocês também podem pesquisar sobre esses temas na grande rede, a internet. E como falei, no nosso próximo encontro falaremos sobre as instalações elétricas em baixa tensão. Um grande abraço a todos.